Seja bem-vindo aos 40 dias de presença. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é aqui. João 18:36. Uma linda série de mensagens que nos levará à presença de Deus, inspirados pelo seu Santo Espírito, por meio das últimas palavras de Cristo em sua jornada da paixão no Calvário até a gloriosa manhã da ressurreição. Serão 7 domingos que falaremos de perdão, redenção, relacionamento, solidão, dor, entrega e vitória. Se envolva nessa jornada participando das celebrações, dos encontros de célula e lendo o livro O Milagre das 7 Milhas. Da solidão do Calvário ao triunfo da ressurreição. Nova série de mensagens, 40 dias de presença. Mas olha, que prazer poder servir ao Senhor com a Jolene no ministério. Tenha uma Jolene na sua vida. Tenha. Todos nós precisamos de um amigo próximo que sonhe junto com a gente. Que bom que nós temos muitos aqui e nós podemos compartilhar. Vamos orar pela vida dela. E ore pela sua vida. Ore pela sua vida. Enquanto você ora por ela, ore primeiro por você. Deus, toma minha mente cativa. Comece a orar, pode fechar seus olhos. Deus, a minha mente agora cativa a tua palavra, o Espírito Santo. Não deixe que essa música que está perturbando aí fora. Não deixe que, Deus, a fome que está arrancando a minha barriga. Não deixe que a sede ou nenhuma outra inquietação tire a minha atenção daquilo que o Senhor quer me entregar. Então vá orando pela sua vida, pela sua mente, pelo seu coração, para que você não seja setado pelo inimigo, para ficar inquieto e passar batido que Deus tem para entregar para você. Vamos orar mais uma vez. Deus, poderia passar a noite te agradecendo. As listas muito grandes de tanta gratidão que há no meu coração. Em especial eu te agradeço por essa celebração preciosa. Eu sei que é preciosa para o Senhor, mas é muito preciosa para nós. Obrigada pela comunhão, pela palavra, Deus, pela celebração da ceia. E agora eu quero te pedir que o Senhor cuide da vida da Jo enquanto ela ministra, Pai querido, do seu coração, das suas emoções, da sua mente, Deus. Que tudo nela agora seja cuidadosamente tomado pelo Espírito Santo, para que à medida que o Espírito Santo cuida dela, ela cuide de nós através da palavra que vai ser ministrada. Nós a abençoamos. Eu sei que há respaldo dos céus sobre a vida dela e há respaldo dos seus líderes também. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Eu sou Jolene, uma filha amada de Deus em recuperação, vencendo em áreas como orgulho, procrastinação, sentimento de abandono, rejeição, orfandade. Mas eu não sou o meu pecado, glória a Deus por isso, e você também não é. Amém? Sejamos então todos bem-vindos a esse tempo de Quaresma, essa preparação que nós estamos vivendo, essa jornada de 40 dias rumo à Páscoa do nosso Senhor. E até aqui nós vimos nessa série, estou aguardando aí que o nosso material esteja pronto aqui no multimídia, Marcos. Nós vimos até aqui na nossa primeira mensagem como experimentar a presença pelo perdão. Quando Jesus olha para aquelas pessoas ali da cruz e ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Na segunda ministração nós ouvimos a respeito de como experimentar a presença pela redenção. Quando Jesus então também na cruz ele declara: eu lhe garanto, para aquele ladrão, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Na terceira mensagem nós ouvimos como experimentar a presença pelos relacionamentos. Quando Jesus então faz duas declarações, uma para João, discípulo, e outra para sua mãe. E a um ele diz para sua mãe: aí está o seu filho. E para o discípulo ele diz: aí está a sua mãe. Na quarta mensagem nós vimos como experimentar a presença em meio à solidão. Quando Jesus também na cruz brada dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Hoje nós vamos ouvir como experimentar a presença em meio à dor.
quando Jesus declara: tenho sede. E nas próximas 2 semanas, nós vamos ouvir em como experimentar a presença pela entrega, quando Jesus então diz: está consumado, tetelestai. E na 7ª e última ministração, nós ouviremos a respeito de como experimentar a presença pela vitória, quando Jesus brada em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Hoje há da parte de Deus uma palavra muito especial para a sua vida e para a minha vida. Ao longo da semana, quando nós nos preparamos, o Senhor já vai ministrando a nós. E é uma palavra muito poderosa, porque ela envolve algo que eu e você conhecemos muito bem. Temos dificuldade para lidar em alguns momentos, talvez em todos os momentos, mas é algo que faz parte da nossa rotina humana. Experimentando a presença em meio à dor. Todos nós aqui sabemos o que é dor. Todos nós aqui vivenciamos dores. Trazemos uma bagagem emocional, e por isso eu vim com uma mala representando a minha bagagem emocional, que eu trago para esse momento também. Um pouco dela, não toda, das dores que eu já enfrentei e algumas que ainda enfrento. E o evangelista João, ele declara no capítulo 19, versículo 28, disse Jesus: tenho sede. Todo mundo sente dor, e toda dor dói. Parece algo tão óbvio, mas às vezes para algumas pessoas não é tão óbvio assim. Quando se trata às vezes da dor do outro, parece que não é tão óbvio que a dor do outro dói. Mas todo mundo sente dor e toda dor dói. Essa semana, enquanto eu estudava e refletia a respeito dessas coisas, eu postei essa frase no Facebook e isso me rendeu algumas mensagens de pessoas que se preocuparam. Jolene, você está passando por alguma coisa? Você está vivendo alguma dificuldade? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Porque eu fiquei preocupada. Você disse que toda dor dói. E eu estava falando de maneira geral, mas eu também refletia sobre as minhas próprias dores. Claro que sim, porque eu as enfrento. Não importa a escala que nós usamos para dor, se é mais forte, se é menos forte, se dói mais, se dói menos. Se é dor, dói. E nós sabemos como foi e como é cada dor que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Eu também, como disse a vocês, trago a minha bagagem emocional. E dentro dessa bagagem emocional, eu trago as dores que eu carrego. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu coloquei aqui, essa aqui. Obrigada, Dani. A dor do abuso. Quero só que tu me ajudes a arrumar aqui, por favor. Eu carrego essa dor na minha bagagem emocional. A dor da rejeição. A dor de me sentir órfã. A dor de perdas importantes ao longo da vida até aqui. A dor do abandono. A dor das ingratidões. A dor do luto. Eu sei como é. A dor da traição. Eu também conheço. Cada dor dessa não é fácil de suportar, e só eu sei como foi para mim, assim como só você também sabe como foi, como é para você suportar as dores da sua bagagem emocional. Essa semana eu precisei entregar um exame ali na Apivida da Silves, e enquanto eu aguardava ser chamada, eu vi que saiu da sala de exames uma garotinha. Ela tinha mais ou menos
pelo biotipo, uns 6 anos de idade, não mais do que isso. E ela vinha segurando no bracinho, ela bem mignon, bem fininha. Ela vinha segurando o bracinho com o algodão, e eu deduzi que ela havia tirado sangue. E ela tinha aquela expressão de quem havia chorado, mas agora já não chorava mais. Mas ela segurava e ela estava com o bracinho assim meio que sem mexer. E junto com ela vinha uma pessoa adulta. E essa pessoa foi tomando o braço dela e dizendo: bora menina, para, ajeita logo esse braço que não está mais nem doendo. Porque às vezes é assim que nós olhamos para a dor do outro. Nós queremos que a pessoa se ajeite logo porque já não está mais doendo. Mas cada um sabe o que ainda dói. Imediatamente eu lembrei disso. Toda dor dói. Mas às vezes a gente não compreende a dor do outro. Essa também é uma verdade. Às vezes a dor pode parecer pequena, pode parecer insignificante para alguém. Mas para quem está sentindo, essa dor está doendo e ela precisa ser consolada. É algo terrível quando nós estamos enfrentando o momento da dor sem recebermos nenhum tipo de consolo, nenhum alento, sem podermos contar com alguém que faça algo para aliviar a nossa dor. Por isso eu sou tão grata ao Consolador da minha vida, porque todas essas dores que eu vivi, em todas elas, eu recebi alívio, eu recebi consolo, eu recebi alento. E é exatamente por causa disso que eu posso hoje estar aqui, testemunhar isso para você. Posso cuidar de pessoas com dores que chegam no CR, porque eu tenho essa experiência de receber alento nos braços daquele que nunca me deixou. Se você conhece, você pode cantar junto comigo, declarando assim: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Foi isso que eu encontrei. Em teus braços é o meu descanso. 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 E a graça do Senhor é sobre nós, recaímos nela. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. É isso que Ele tem para nos dar, graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, você pode cantar? Para terminar, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu
Pai, eu te agradeço porque nessa noite nós temos um alento, nós temos um consolo trazido pelo Consolador das nossas vidas. Eu te agradeço porque quando nós falamos de dores, Pai, dói mesmo, o Senhor sabe. Não só quando estamos vivendo, mas quando relembramos, dói, Senhor, dói mesmo, dói. Mas obrigada porque há um Consolador, e Ele sempre vem, e Ele sempre nos consola. Eu te agradeço porque com essa consolação que nós recebemos, nós temos podido também, Senhor, consolar aqueles que chegam próximos de nós, enfrentando suas dores. Paizinho, então somente eu te peço nessa noite que mais uma vez, por causa da tua graça, o Senhor me use como te aprouver, Pai, como cooperadora, Senhor, no teu reino, instrumento do Senhor. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Sabe, quando a Dani orou por mim, ela orou por mim dizendo: Deus consola, conforta, ajuda. Porque eu disse para ela: Dani, é uma ministração difícil para mim. Falar de dores é uma ministração difícil. Porque toca naquilo que é mais humano em nós, né? Que não tem como escapar. Quem de nós aqui não passou por dores? Quem de nós não enfrentou e não enfrenta dores? Então é difícil. Por isso eu precisava de cobertura, e aí eu converso com a minha discipuladora e ela me dá isso. Não importa, tudo que alguém deseja quando está enfrentando uma dor é ser consolado. Mesmo quando aquela dor é causada pela desobediência da própria pessoa, pelo próprio pecado da pessoa. Como quando nós dizemos aos nossos filhos, quem aqui tem filho já deve ter passado por isso. Olha, não vá para ali, não faça isso porque você pode se machucar. Aí o menino, a menina ouve aquilo e ele simplesmente vai e faz. E aí ele se machuca. O que acontece? Eles voltam chorando, com alguma dor, porque estão machucados. E no nosso coração, às vezes nós dizemos assim: eu não disse? Por que foi? Hein? Por que você foi? Bem feito. Só que não tem jeito, pessoal. Essa pessoa, essa criança, eu e você, tudo que nós queremos nessa hora é ser consolados. Eu me lembro que quando eu tinha de 6 para 7 anos, a minha mãe tinha dito para mim: não quero você na casa de ninguém. Minha mãe era muito severa, muito firme na criação, na nossa criação. E para ela, peia era um negócio que era que nem comer feijão, pode dar todo dia. Ela não se cansava. Eu cansava de pegar, mas ela não cansava nunca de bater. Uma vez ela me disse: engraçado, eu não me lembro de ter te batido tanto assim. Eu digo: lógico, quem pegava era eu, né? A senhora só batia. Mas a minha mãe não era convertida também nessa época, então a peia era maior. Mas ok, nesse dia ela me disse isso: não quero você na casa de ninguém. Mas eu teimei, como todo bom menino. Num determinado momento que ela não estava olhando, eu fui lá para a casa da vizinha. A vizinha tinha um quintal. E lá, gente, eu me machuquei, eu quebrei a cabeça. Nunca sei qual é o lado, mas tem uma cicatriz por aqui. E eu quebrei... É aqui, né, Natânia? Natânia já me deu o bisu aqui. E eu quebrei a cabeça. E aí é lógico, eu não queria voltar para casa, porque... O que vai acontecer? Mas a vizinha também não queria ficar comigo com a cabeça quebrada. E ela me despachou para casa. Vai lá para tua casa. E lá eu tenho um branco. Eu não sei como eu cheguei em casa, eu não sei como eu entrei, eu não sei o que eu falei para a mamãe. Eu só sei da hora que eu quebrei. E depois eu me lembro que eu já estava embaixo do chuveiro, tomando um banho e pegando aquela surra. E enquanto ela me dava banho, a cabeça quebrada, o sangue escorrendo, doendo, e eu escutava as coisas que ela me dizia, e a peia comendo no centro. Mas sabe de uma coisa? Tudo que eu queria naquele momento era ser consolada. Era só disso que naquele momento eu precisava. Porque talvez você diga assim: não, mas é a lei da semeadura. Não, a lei da semeadura já estava bem aqui, ó. Foi imediata. Minha desobediência me rendeu uma cabeça quebrada. Eu já tinha colhido. Agora eu precisava de consolo. Todo mundo precisa de consolo quando está enfrentando dor. É assim que Deus faz conosco. Ele nos corrige,
mas consola. Confronta, mas consola. Exorta, mas consola. Então eu digo para você, quando você estiver lidando com as dores das pessoas, ofereça consolo a essa pessoa. Se você primeiro oferecer consolo, tudo mais que você quiser dizer depois, ela vai te ouvir. Mas primeiro ofereça consolo. Nós precisamos ser como Barnabé, filhos da consolação. Filhos da consolação. Quando alguém ao seu lado estiver com sede, precisando ser saciado, consolado, ofereça água para saciar aquela sede. Depois você faz as outras perguntas, mas primeiro dê a água. Um copo de água que damos para alguém em nome de Cristo, seja um copo de água física ou espiritual, tem muito valor. E ele disse que um copo de água que nós dessemos no seu nome traria para nós recompensa. Sabe por quê? Porque teve um dia que ele pediu água, mas o que ele recebeu foi vinagre. Ele sabe o valor de um pouco de água. Jesus foi chamado homem de dores, e a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo. Na cruz ele enfrentou muitas daquelas dores em silêncio, mas há um momento em que Jesus expressa a sua aflição, a sua angústia, a sua dor, e é o momento que o evangelista João registra no texto que nós lemos. Naquele momento, o Consolador precisava ser consolado. A fonte de água viva precisava ser saciada. Depois da cena dramática do abandono de Jesus, da maneira como ele se viu abandonado na cruz pelo Pai, em amor a mim e a você, Jesus disse algo aparentemente simples: tenho sede. Após a tortura que ele sofreu, um intenso sangramento, depois de ter ficado exposto na cruz por horas, ele devia estar terrivelmente desidratado. Estudos médicos dizem que no processo de crucificação aconteciam alguns efeitos na vida de quem estava sendo crucificado, no corpo de quem estava sendo crucificado, efeitos terríveis, e Jesus provavelmente experimentou esses efeitos. Um deles é que as feridas profundas, por causa da tortura, do espancamento que ele havia recebido, elas geravam uma hemorragia muito intensa. E essa hemorragia causava sede, porque causava desidratação, causava sede. Essas mesmas feridas abertas, expostas por horas a moscas, a poeira, tudo ali exposto, provavelmente infeccionavam. E aquela pessoa, durante o processo de crucificação, também tinha febre. E quem aqui já cuidou de alguém com febre, sabe que a febre dá sede. Essa semana eu recebi uma mensagem da Ana Kelly dizendo que a Maria teve febre. E durante a noite, ela viu a Maria com sede. A febre da sede. Provavelmente Jesus teve febre na cruz. Um outro sinal é que pela desidratação extrema, a língua do preso em crucificação, ela inchava. E isso também causava uma terrível sede. Então, quando Jesus declara, tenho sede, ele falava de uma dor insuportável, de uma necessidade torturante. Não era a sede que às vezes eu e você sentimos. Era algo ao extremo. Terça-feira no Tadel, a Ana Letícia contou para nós uma experiência de que ela estava numa parada de ônibus e ela teve um acesso de tosse, e a tosse não parava porque ela está ainda se recuperando de uma gripe muito forte. E ela não tinha dinheiro para comprar água, e ela orou: Deus, eu precisava de um pouco de água, de um copo com água. E alguém viu, uma pessoa viu, comprou para ela uma água e levou a ela e deu para ela aquela água, porque Deus ouviu a sua oração.
e ela pôde ser saciada. Mas a sede de Jesus era algo muito superior a isso. Tenho sede deve ser a frase de Jesus com a qual talvez mais nós nos identificamos. Porque todos nós aqui sabemos o que é passar por aflições humanas. Fome, doença, injúria, dor, medo, decepções, frustrações, entre outras dores físicas e emocionais. Deixa eu te dizer algo muito claro e muito objetivo, muito direto. Jesus entende a sua dor e a sua necessidade, porque Ele já passou por ela na terra também. Jesus sabe das aflições que nós passamos. Mas a quinta palavra dele, tenho sede, foi mais do que uma necessidade, uma declaração de necessidade física. Havia algo de mais profundo nessa declaração. Porque além do físico, havia todo um ambiente, uma situação espiritual acontecendo naquela cruz. E dentro desse entendimento espiritual, o Steven Furtick declara: no nível espiritual, Jesus estava sedento por retornar às águas vivas da presença de Deus. Era físico, mas era espiritual também. Além da extrema sede física, Jesus ainda sentia sede da presença do Pai. Isso é algo que nós nos identificamos também. Vez após vez, nós também desejamos mais de Deus. Na verdade, ao mesmo tempo em que podemos ter sede do que nos falta fisicamente, nós muitas vezes também sentimos sede do que nos falta espiritualmente. Cada tipo de aflição que passamos revela uma sede que precisa ser saciada em Jesus, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Você tem sede do quê? A quinta palavra de Jesus na cruz, nessa nossa jornada de 40 dias, nos revela uma fonte inesgotável de satisfação. Quantos podem dizer glória a Deus? Nas 4 primeiras palavras, o que nós recebemos? Perdão, redenção, relacionamento e cura para a solidão. E na quinta palavra, nós recebemos satisfação. Ele se apresenta como fonte para satisfazer, para saciar a nossa sede. Não há aflição ou sede que não possa ser curada e saciada por Jesus. Não existe nada que a presença de Jesus não possa curar. Mas sabe, diferente do que Ele oferece para nós hoje, Jesus não foi saciado no seu pedido por água, na sua sede física. Aquelas pessoas que estavam ali no Calvário tiveram a oportunidade de saciar uma necessidade do Filho de Deus. Podiam ter dado água para Jesus, mas eles escolheram dar vinagre. O último ato do homem em relação ao Filho de Deus foi um ato de extrema maldade. Porque até para um animal, nós não negamos água. Na lei judaica, era dito que não se podia negar um copo de água para um inimigo. Até para um inimigo deveria ser dado um copo de água. Mas para Jesus a água foi negada e lhe deram vinagre. O vinagre era um vinho azedo. Na época era uma bebida, uma das bebidas mais azedas que havia e que estava ali à disposição. Era uma bebida embriagante, ela irritava os dentes. Era a pior bebida que poderia alguém dar para uma pessoa naquela situação de sede extrema. Porque ao invés de saciar a sede, o vinagre, essa bebida aumentava, fazia aumentar a sede. Eu me pergunto de onde vem tanta maldade. Era o mesmo que dar água com sal.
Essa foi a resposta do homem ao Cordeiro Santo. E prevaleceu nessa resposta o ódio e a inimizade contra Deus. Em seu momento final, Jesus foi cercado pela maldade humana. Ele não teve quem saciasse a sua sede, mas Ele nos convida a saciar a nossa sede nele. Mas como saciar a nossa sede? O nosso planeta, ele se chama planeta Terra, mas nós sabemos bem, os livros, os estudos dizem que ele poderia se chamar planeta Água, pela grande quantidade de água que há no nosso planeta. Mas é interessante porque, apesar dessa abundância de água, nem toda água é boa para beber, porque nem toda água é potável. Tem a água do mar, em grande abundância, mas ela é muito salgada, ela não serve para a gente beber, não sacia a sede. Então, mesmo que você conseguisse beber um oceano inteiro, a sua sede não seria saciada. E é exatamente isso que acontece quando nós tentamos resolver a nossa sede espiritual e emocional em uma fonte que não é Jesus. Talvez você conheça várias outras fontes, mas é como tentar saciar a sede bebendo a água do mar ou uma água contaminada. Não sacia e pode te prejudicar. Mas é assim que muitos estão vivendo sem Jesus, sem a presença de Jesus, que é a fonte de toda satisfação. Tentar saciar a sua sede espiritual no mundo ou nas pessoas é como estar na frente de um oceano com sede. É tentador, mas não vai matar a sua sede por água doce. Todos com seu esboço aí? Alguém ficou sem o esboço? Tem alguém que não recebeu o esboço? Sinaliza, por favor. Não? Todos receberam? Glória a Deus. Pegue o seu esboço e comece a anotar. Para experimentar então a presença de Deus em meio à dor e saciar a sua sede espiritual. Nós já sabemos que não basta ser qualquer água, qualquer fonte. Então, para fazer isso, saciar, experimentar a presença em meio à dor, primeiro, entenda o propósito da sua sede. Entenda o propósito da sua sede. João capítulo 19, versículos 28 e 29 diz assim: sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de esopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Sua sede, ela serve a um propósito. Por isso é importante que você entenda o propósito da sua sede. Enquanto a crucificação parecia ser algo feito contra Jesus, na verdade foi algo que ele escolheu fazer. Ele mesmo declara: ninguém toma a minha vida de mim, não. Eu mesmo decido dá-la. Então, ele estava cumprindo ali a justiça de Deus. E cada detalhe, em todo aquele ato, fazia parte do cumprimento de profecias. Tudo já estava profetizado acerca da sua morte e da sua ressurreição. Um pouco antes, outro detalhe havia sido cumprido, quando ofereceram para ele fel com mirra, que é um outro tipo de bebida, é um anestésico. E esse ele não bebeu, esse ele recusou, porque Jesus queria passar por toda a dor conscientemente. Ele não quis se anestesiar. Era uma mistura dada para pessoas que enfrentavam a crucificação, para que elas suportassem aquele momento. Mas Jesus não aceitou. Também tinha sido profetizado sobre isso. Jesus então, ele conhecia as Escrituras, ele estava cumprindo
cada detalhe das profecias acerca da sua morte. E o detalhe de receber vinagre, de exclamar que tinha sede, tinha sido declarado e Jesus conhecia. O Salmo 69, versículo 21, que diz assim: puseram fel na minha comida e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Quem tinha dito isso foi o salmista, centenas de anos antes da crucificação. Os soldados colocaram vinagre no caniço de sopo, ergueram até Jesus. Todos esses detalhes aconteceram por um propósito: cumprir as Escrituras. Cada detalhe desse ato, ele tinha uma relação com a primeira Páscoa, quando os hebreus colocaram sangue nos umbrais das portas, para que o anjo passasse por aquelas casas e não ferisse os primogênitos. Jesus se tornou então o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E assim como o povo judeu foi liberto da escravidão do Egito, agora com Jesus nós somos libertos da escravidão do pecado, através da morte e da ressurreição do Cordeiro de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, como o pastor ainda há pouco lembrava, tudo precisa ser discernido espiritualmente. Entenda o propósito da sua dor. Nada acontece por acaso. Nada sai do controle e da soberania de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Então busque o propósito da sua dor. Busque o propósito dessa aflição que você está enfrentando. Procure compreender o que Deus está realizando através dessa área de sede da sua vida. Não pergunte somente o porquê, mas especialmente o para quê. Deus está permitindo essa situação, porque as Escrituras nos dão uma certeza. E eu queria que nós lêssemos juntos o texto que está em Romanos 8, 28. Vamos lá todos juntos? Sabemos. Então, todas as coisas são todas as coisas. Nada escapa disso. Deus é detalhista, perfeito e excelente em tudo que Ele faz. Às vezes eu recebo mensagens, pessoas me procuram para compartilhar a dor que estão sentindo. E eu sempre começo dizendo uma frase que ela é absolutamente verdadeira, apesar de ser repetitiva para cada pessoa. Eu sempre digo: eu compreendo, porque é verdade. Eu entendo a dor de cada um. E depois nós vamos tentando conversar para entender também qual o propósito de Deus naquilo. Há um propósito nessa situação que você está enfrentando, que está lhe doendo, nessa sede que você está enfrentando. O que Deus quer a respeito disso? Segundo, para experimentar a presença em meio a dores, saciar a sua sede espiritual, reavalie suas fontes de saciedade espiritual. Mateus 24, versículos 24 e 25 diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então, rever a fonte é porque nem toda fonte é fonte de água viva. Nem toda fonte conduz a essa água que de fato sacia. É preciso reavaliar. Jesus nos alerta na sua palavra a respeito dos enganos. E sabe, você pode e eu podemos em algum momento estar sinceramente enganados a respeito de alguma coisa, acreditando sinceramente que estamos certos, mas estarmos enganados. Então é preciso reavaliar. Ao alertar os seus discípulos a respeito dos enganos, Jesus nos ensina sobre os sinais dos últimos tempos, de que isso estaria acontecendo entre nós no nosso tempo. Ele deixa isso bem claro, ele avisa com antecedência para nós.
E nós vivemos num tempo em que muitos enganos estão aparecendo, muitos falsos cristos, muitas chamadas, muitas ofertas de saciedade. Nós precisamos estar atentos, precisamos avaliar e reavaliar. São milhares de possibilidades que aparecem aí, religiões e seitas e por aí vai, criadas pelo homem muitas vezes, muitas opções. Nós somos um país muito abençoado pela presença de muitos imigrantes entre nós, muitos povos do mundo inteiro estão entre nós. Mas também tem muitas influências de outras culturas e religiões entre nós. Aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso é uma realidade no Brasil. E nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos buscando como fonte. Nós somos um povo de fé, mas muitas vezes nós não somos seletivos, nós vamos pegando tudo. E o que a Bíblia nos ensina? Examinem tudo, retenham o que é bom. Nem tudo é bom. Precisa de discernimento espiritual. Aceitamos às vezes qualquer proposta para resolver a nossa sede. E sabe por quê? Porque às vezes nós estamos satisfeitos já. A gente não está com sede, nem está com fome. E quando nós estamos, quando nós não estamos satisfeitos, nós estamos com tanta fome, com tanta sede, que o que nos oferecem a gente está pegando. Porque quando nós estamos com muita fome, qualquer coisa serve que nos ofereçam. Às vezes vai alguém lá em casa, eu sei que na sua casa também, pedindo alguma coisa. E às vezes eu digo para a pessoa, olha, eu não tenho muita coisa, eu tenho isso. A pessoa normalmente me diz assim, qualquer coisa serve. Sabe por quê? Porque ela está com tanta fome, que realmente qualquer coisa serve. Mas se nós estamos satisfeitos em Jesus, não é qualquer coisa que serve. Não é qualquer prato que nós aceitamos. Por isso precisamos avaliar e reavaliar. Pastor Carlito diz que somente os satisfeitos são seletivos. Ou seja, quem está satisfeito na fonte de água viva, consegue selecionar o que não é água viva. E consegue rejeitar. Avalie. É possível que você esteja depositando uma fé sincera no lugar errado. O conselho do apóstolo João é esse. Vamos ler juntos? Amados, não creiam. Primeira João 4:1. Então há uma palavra aí para nós. Para experimentar a presença em meio a dor e saciar sua sede espiritual. Terceiro, pare de beber água contaminada. Jeremias capítulo 2, versículos de 13 a 18 dizem assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Agora, por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? E por que vai à Assíria para beber água do Eufrates? O que o Senhor está dizendo é que Ele é a fonte, mas alguns estão buscando águas contaminadas e se contaminando com isso. Você precisa de água limpa. As águas sujas contaminam o nosso corpo por dentro. Ao avaliarmos as nossas fontes, Deus vai nos mostrar os lugares contaminados onde nós temos nos servido. Alguns lugares você até já sabe que não fazem bem para a sua vida espiritual, mas você ainda não tomou uma decisão e precisa tomar essa decisão. Chegou a hora de abandonar fontes contaminadas. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, nós precisamos escolher viver limpos, fazer da santidade a nossa prioridade, a prioridade da nossa vida.
Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Existem muitas fontes de água contaminada e poluída nesse mundo. Então a gente vai ver algumas delas. Vai passar aí para você. A mentira é a água suja no desenvolvimento do seu caráter. A pornografia é água suja no desenvolvimento de uma sexualidade pura. O roubo e a trapaça são águas sujas no desenvolvimento do seu sucesso. O orgulho e a prepotência são águas sujas no desenvolvimento de boas amizades. A omissão é água suja no desenvolvimento da comunicação saudável. A infidelidade e a traição são águas sujas no desenvolvimento de um casamento abençoado. A preguiça e a procrastinação são águas sujas no desenvolvimento das suas conquistas. O egoísmo é água suja no desenvolvimento da compaixão e da solidariedade. Quando nós escolhemos essas águas contaminadas, nós comprometemos áreas da nossa vida. Mas nós temos uma fonte, que é a fonte de água viva. Quanto mais suja a água, mais pessoas serão contaminadas. Quanto mais água limpa, mais pessoas serão purificadas. Deus honrará a sua busca, a sua perseverança, a sua persistência no relacionamento com Ele. Então continue fazendo a sua parte, buscando a santidade. Quarto, para experimentar a presença em meio à dor e saciar a sua sede espiritual, mate sua sede na fonte certa. Glória a Deus, que há uma fonte certa. João capítulo 4, versículos 13 e 14 dizem: Jesus respondeu: quem beber, e ele bate aqui nele mesmo. Não sei se ele bateu não, mas eu estou imaginando. Quem beber, aliás, do poço, desta água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então mate a sua sede na fonte certa. Você tem sede de Jesus. Ele é a fonte eterna de água viva. E Jesus, ele está disponível para fazer jorrar água na sua vida hoje. Essa água pura tem poder para lavar os nossos erros e pecados. Então faça como a mulher samaritana. Ela ouviu essa palavra que nós lemos, reconheceu o seu pecado e pediu dessa água para Jesus. Isso está declarado também no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 15. Vamos ler juntos? A mulher... Olha só, temos uma fonte e nós podemos beber nela. Quantos litros de água pura você tem tomado por dia? Quanto tempo você tem passado junto à fonte inesgotável? Com Jesus você nunca mais terá sede, porque nele há satisfação total e eterna. Então edifique a sua vida em Jesus. Seja como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água limpa. A Bíblia diz que essas árvores, elas frutificam no tempo certo. Elas prosperam. Assim é para mim e para você. É o que Deus deseja para nós. Quinto e último, para experimentar a presença em meio à dor e saciar a sua sede espiritual, compartilhe a água da vida para saciar outros. João capítulo 4, versículos 28 e 29 dizem: então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Compartilhar. Ela tinha recebido dessa água, ela tinha bebido, e a sua sede começava a ser saciada. Mas ela não consegue ficar só com isso. Ela precisa mostrar, dizer, falar, anunciar para mais pessoas.
E gente, vem ver. Será que ele não é o Cristo? Então, compartilha a água da vida para saciar outros sedentos. A mulher samaritana não somente reconheceu Jesus como Cristo, mas ela também imediatamente saiu para anunciar ao povo da sua cidade. Jesus não é uma fonte só para você, mas para todos. Quando decidimos crer e saciar a nossa sede nele, ele nos transforma em uma fonte espiritual para levar água para as outras pessoas. É o que ele mesmo declara ainda no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, a parte B. Ele diz assim: pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a sua satisfação em Jesus deve ser compartilhada. Suas aflições curadas, suas dores curadas, servirão para curar outras pessoas. Quem sacia é saciado. Quem supre é suprido. Quem reparte, recebe também. Quem ama é amado. E quem perdoa é perdoado. Por isso não se negue a oferecer a água que você já recebeu de cura para a sua sede, para a vida daquele que está sedento. Deus não nos chamou para a justiça própria. Ele nos chamou para sermos filhos da consolação. Porque Ele é a fonte de toda consolação. Disse Jesus: tenho sede. Quais são os seus problemas? Você tem sede de quê? Sede pelo fim de uma doença que você está enfrentando? Sede pela melhora? Pela reconstrução do seu casamento? Sede por esse milagre? Sede por um emprego? Sede de respeito? Sede de fazer algo relevante, algo que importe? Sede de ver o seu filho com a vida ajustada, restaurada? Seu filho, sua filha, sobrinho, sobrinha, neto, neta, cônjuge, familiar? Sede para derrotar um vício que ainda lhe aprisiona? Sede por não sentir mais nenhuma dor? Qual é a sua sede? Jesus é o único que pode saciar essa nossa sede espiritual. Independente das suas dores e aflições, Jesus lhe convida a ter plena satisfação nele. E ele mesmo diz isso. Ele declara assim, João capítulo 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Creia hoje em Jesus. Receba a salvação, receba a vida eterna e receba dessa água para saciar a sua sede. João capítulo 7, o versículo 38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queria que a igreja estivesse em oração. E são 3 perguntas simples. Elas não vão demorar muito, não.